Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja assistindo essa aula à tarde, no horário da minha aula. Mas a gente sabe que tá tudo tão esquisito que se você estiver assistindo a aula, eu já estou feliz, né? Então, galerinha, como é que vocês estão, hein? Como é que foi lá a variação linguística? Conseguiram entender mais ou menos os tipos de variação, variação regional, variação cultural, variação de idade, cada um fala de um jeito, porque tem as suas maneiras, as suas vivências, né, suas experiências. Seu avô não fala igual a você, aí você ainda fala assim, vô, você está ultrapassado, hein? Então, mais ou menos assim que acontece, né? Mas a gente aprendeu também na última aula que a gente não pode, em hipótese alguma, ter preconceito porque alguém fala diferente de mim, viu? Essa é a maior lição. Seja ele nordestino, seja ele negro, seja ele branco, seja ele sudestino ou sulista, não sei, lá do norte do país, do centro-oeste, seja ele um português lá das Europas, não importa. Ele precisa ser respeitado. Jamais a nossa maneira de falar pode ser alvo de preconceito, ok? Aprenderam isso direitinho na última aula? Graças a Deus. Então vamos começar agora um novo conteúdo, então? Vamos lá, roda a vinheta. Brincadeira, não tem vinheta não. Não sou chique a esse ponto, não. Mas vem comigo, olha só, vou apresentar a tela aqui, porque a gente vai entrar num novo conteúdo, mas é ainda no mesmo processo, tá bom? Na mesma área, né, que é da linguagem. Então, a gente vai continuar falando de linguagem. Deixa eu só aumentar aqui, porque eu sou um cara muito bonito, cortei o cabelo, vocês viram aqui, tô chique. Então, eu não posso ficar pequenininho na tela, né? Foi. Então, linguagem verbal e linguagem não verbal, e também veremos a linguagem mista, ok? Professor Felipe, o que é isso? Vamos ver devagarzinho, vamos lá, olha só. Vamos ver esse quadrinho aqui? Vamos lá. Olha lá, Clovergildo. É a nova vizinha, filha daquele casal que se mudou para o bairro essa semana. Cuidado, Rafa, ela tá vindo para cá. Caramba, ela é bonita. Bem feinha, né? Horrível. Coisa feia, né? Muito feio. Mas tudo bem, vamos lá. Quando a gente observa esse quadrinho, é possível afirmar que apenas as frases de dentro dos balões são responsáveis pelo sentido da história? E aí? O que você acha? Que só o que está escrito faz você entender? Por exemplo, nessa fala aqui, ó, você sabe quem está falando? E nessa? Você sabe? Sabe, porque tem uma setinha apontando. Na segunda, eles estão falando? Sim ou não? Não estão falando. Por que você sabe que não estão falando? Pelo formato do balão. Então, o formato do balão também fala, também comunica a gente. Vocês conseguem perceber isso? Que tem uma diferença? Depois eles voltam a falar também. E aí eles mudam as expressões. Repara, olha aqui, como é que eles estão. Tá vendo? Eles estão com cara de assustado porque achavam ela bonita e descobriram que ela não é bonita. Então, as expressões falam com a gente, o tipo do balão num quadrinho fala com a gente. Então, não é só o que está escrito que comunica. Se só tivesse as letras, você não iria entender. Aliás, a gente fez um exercício na semana passada sobre isso. Vocês lembram? Que se o balão também fala, as expressões também falam. Isso tudo é linguagem. Tudo é linguagem. O que é linguagem, então, de maneira mais sintetizada? É a habilidade humana que possibilita a comunicação. Ou seja, tudo aquilo que comunica é linguagem. E é através da linguagem que a gente pode interagir uns com os outros. Então, pensa bem. Se eu chegasse aqui e começasse a falar em inglês, quem não tem curso de inglês vai entender? Olha o sono da pessoa. Olha o sono da pessoa. Não vai entender. Sabe por quê? Porque a linguagem está correta, a minha linguagem está correta? Está correta. Só que o que eu estou usando de linguagem está fazendo você entender? Então não houve comunicação. Então, se não houve comunicação, a gente não pode interagir, fica difícil
essa linguagem acontecer, essa linguagem ser uma linguagem funcional. Se eu estou falando inglês, eu tenho que falar inglês com um monte de gente que entende inglês. Certo? Se eu estou falando, um surdo vai entender o que eu estou falando aqui? Não vai. Então, eu preciso falar as línguas de sinais. Certo? Para, ele entender. Então, isso tudo é linguagem. E a linguagem, ela funciona quando todo mundo no processo de comunicação, no caso eu aqui que estou falando, vocês que estão em casa ouvindo, quando todos nós, a gente consegue entender essa mesma língua. Quando todo mundo fala a mesma língua, a linguagem acontece e automaticamente a comunicação também e a gente começa a interagir. Entenderam? Então, a linguagem é a habilidade que capacita, que possibilita uma comunicação entre quem fala, quem ouve, quem lê e quem escreve. Ok, gente? Eu estou tentando me controlar aqui, mas não está dando, rapaz. Que sono é esse, Jesus? Sai de mim, sono, em nome de Jesus. Vamos lá. Uma das formas de manifestar a linguagem é através das línguas, utilizando palavras. Mas há também outras formas de se comunicar, ok? Que eu falei ali, mas a gente vai ver uma por uma ou algumas delas nessa aula de hoje. Então, a nossa língua, ela é uma linguagem, ou melhor, através da língua eu consigo manifestar uma linguagem. Pausa de meio minuto para eu falar com minha filha. Oi. Eu quero pão com recheio. Você quer pão com recheio, filho? Papai vai te dar daqui a pouquinho. Deixa eu só terminar essa aula, tá bom? Vai lá ver desenho. Não vai demorar, não. Vai demorar, criança? Não vai, porque vocês também querem que acabe, né? Vai ser rapidinho. Vai lá. Beijo. Te amo, tá? Foi mal, gente, mas continuando. Então, olha só. A linguagem, ela precisa... Para manifestar a linguagem, eu tenho que ter a língua, que a gente usa a palavra. Olha o que eu estou fazendo aqui. A língua portuguesa e eu estou utilizando a palavra. E não vem de gracinha mostrar uma língua para ela assim, não, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Tem nada a ver. Nós estamos juntos. Continuando, olha só. Toda criança, igual minha filha aqui de 4 anos, toda criança é capaz de adquirir a língua falada no local em que vive, independente de suas origens. Olha que maneiro. Qualquer criança, quando ela começa a ouvir, ela começa a desenvolver a língua. Então, minha filha nasceu no Brasil, mas foi morar no Japão. Assim que nasceu, ela vai aprender o mandarim, né? Mandarim que se fala, japonês, sei lá, não sei. Mas, enfim, vai aprender a língua de lá. Por quê? Porque ela desenvolve essa fala, essa língua, no local em que ela vive. Ok? Igual vocês. Vocês começaram a aprender sobre português lá na educação infantil. Lá na educação infantil. Depois vocês sistematizaram isso lá no primeiro ano, na alfabetização, que vocês começaram a entender a língua, mas vocês falam muito antes disso. Tem criança que começa a desenvolver a fala com 1 ano. Por quê? Pelo ouvir, ok? Ela não sabe o que é um substantivo, o que é um verbo, mas ela sabe se comunicar. Ela já usa a língua dela para isso, certo? Ok? Ok. O que é, então, a linguagem verbal? A linguagem verbal é a base da comunicação. Perdão, na linguagem verbal, a base da comunicação é a palavra. Logo, as línguas são caracterizadas pela linguagem verbal. Ou seja, o que eu falo, o que eu escrevo é a linguagem verbal. Ok? Tudo bem? Ó, então tem aqui, ó, bonjour, hello, shalom, guten tag, olá, aloha, yeya, you, salam, sian, hey, goodbye, good night, good day, good dag, good dag. Não sei, gente, eu só sei português. Então, alô, isso tudo é linguagem verbal, cada uma na sua língua, mas é uma linguagem verbal, porque usa a palavra, ok? E o que é linguagem não verbal? É aquela que utiliza qualquer código que não seja a palavra. Qualquer coisa que eu uso que não é a palavra e que comunica é linguagem não verbal. Ou seja, a linguagem de sinais, certo? Para falar com surdo. A gente pode usar um semáforo, olha ele aqui, ó.
Um semáforo também é uma linguagem não verbal, porque você sabe que se ele está vermelho, você tem que parar. Verde, você pode prosseguir. Código, sinal de trânsito, alguma coisa que a gente usa, os emotions, sei lá o nome disso, mas lá do WhatsApp é uma linguagem não verbal, porque não usa a palavra, a língua, usa código. Isso tudo é linguagem não verbal, ok? Tudo bem? Qualquer dúvida, aqui nos comentários, tá? Ou vai lá no privado no meu telefone. Ó. Olha aqui, ó. Os emotions, proibido fumar, ó, tá pedindo silêncio e não tá falando nada. Você consegue ver quem tá feliz, triste, chorando, desesperado? Consegue. Sem nenhuma palavra. Isso é linguagem não verbal. Tudo bem? Aqui é o alfabeto em libras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Eu fiz o curso, eu sei quase tudo. Mentira, eu sei quase nada, mas eu fiz o curso. Então, assim, isso tudo é linguagem não verbal. Estão comigo? Ok. Tipos de linguagem não verbal. Placas de trânsito. É uma linguagem não verbal. Ok? E aqui, eu tenho uma linguagem verbal ou não verbal? Vamos lá. Esse bolo aí, cortado ao meio, que tá parecendo que tá gostoso, tô com fome, tá difícil de ficar. É uma linguagem não verbal. Só que ela vem com os ingredientes, o modo de fazer. E aí, virou o quê? E aí? Eu tenho a amostra do bolo e tenho a maneira como se faz o bolo. Eu tenho uma linguagem o quê? Mista. Mista. Por que que é linguagem mista? Porque une os dois. Há ainda a linguagem mista, que em que se utilizam a palavra e outros elementos não verbais. Volta das férias. Nada como a casa da gente. Olha aí o Aedes aegypti chegando. Agora a onda do coronavírus. A onda não, gente. Desculpa, é sério. Temos que nos cuidar. Tá? Vamos lá, olha só. Nada como a casa da gente. Volta das férias. Olha que maneiro. Tá vendo aí? Então, isso tudo é linguagem não verbal, porque eu tenho a imagem, né? Eu tenho aqui a casa do Aedes aegypti, que é tudo aquilo que empoça água, eu tenho a fala dele, eu tenho a informação de que ele está voltando das férias, mas eu tenho a mistura da palavra com aquilo que está, daquilo que eu estou vendo, da imagem. Ok? Ok. Ou não ok? Então, a gente vai fazer um exercício na próxima aula sobre isso. Mas antes eu quero que você veja para mim. Eu vou te falando, eu vou te mostrando, você vai me dizer se isso é uma linguagem verbal, não verbal ou mista. Ok? Responde aí. Ó, aqui, eu tenho uma linguagem o quê? 3 segundinhos. 1, 2, 3. Não verbal. Muito bem. E aqui, o café da manhã que escolhemos juntos. É a linguagem o quê? Mista. Muito bom. E aqui, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Consciência não é para todos e todos os dias? E aí, eu tenho que linguagem aí? Mista, porque eu englobo as duas linguagens, a fala e a imagem. Ó, e essa? Eu tenho linguagem o quê? Não verbal, porque não tem nenhuma palavra. E essa? Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Filho da mãe, né? Me parece com um discurso desse da minha aula para você ver só. Me aparece. E essa linguagem é? Eita, mista. Tenho fala, imagem, emoções, né? Tudo isso eu tenho aqui. Linguagem mista. E essa? Mista. Tem linguagem, olha, lave os pés. Então ele não entra, dorme porque ele não quer se lavar. E a mãe vai lá, cascão. Linguagem mista, tá? E esses paparazzi sempre me pegando para Cristo. Linguagem
mista. Juntou imagem com texto, linguagem mista. Ok? Entendemos? E aí? Difícil? Fala para mim. Tranquilo, né? Então, a aula de hoje vai ser isso. Assistir meu vídeo, que acabou agora, e todos esses slides eu também estou colocando na plataforma para vocês assistirem, para vocês poderem acompanhar. E ler, e reler, e tirar suas dúvidas se precisar. Mas qualquer dúvida, me procura no chat, me procura lá no WhatsApp, porque hoje a gente vai conversando juntos, tá bom? Na próxima aula vem um exercício sobre esse conteúdo, linguagem verbal, não verbal e mista. Tamo junto? Ó, beijo no coração de vocês, cuidem-se em relação ao coronavírus, porque a gente tem que acabar com isso logo para a gente voltar para a escola e eu poder ver vocês e abraçar vocês, que eu estou cheio de saudade. E olha que eu nem conheço vocês, mas eu já estou cheio de saudade, tá bom? Fica com Deus, abração, beijo!